Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Versículo de número 6. Os irmãos já conhecem essa história, mas é onde que Deus quer falar conosco nessa noite. Talvez alguém que está aqui precisa de ouvir essa palavra, e Deus vai falar ao seu coração, ao meu coração. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: E disse o homem de Deus, onde o caiu, e mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou. Veja bem, os irmãos conhecem muito bem essa história, essa narrativa do livro de 2 Reis, falando de Eliseu. Eliseu, sucessor de Elias. Eliseu, ele foi chamado por Deus, estava trabalhando, cuidando dos seus afazeres, e Deus o chamou para uma obra específica. Ele largou tudo, queimou os carros, matou os bois, e fez um sacrifício, uma festa, e foi embora. Aqui, a Bíblia nos diz que Eliseu, ele como se fosse o professor dos profetas, que aprendiam ali com ele a palavra de Deus, ou a lei, os ensinamentos que eles precisavam de aprender. Eliseu era um dos que ensinava, era um dos que tinha a chamada para poder estar ensinando. E a Bíblia nos diz, irmão, que a congregação de Eliseu, aonde ele estava com os profetas, o que aconteceu com ela? Ela encheu. Ela encheu demais. Foi muita gente para aprender com Eliseu. Se você for ler aí no versículo 1 a seguir do capítulo 6, vai falar: E disse os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Quer dizer, está apertado aqui. Nós precisamos de ampliar. Nós precisamos de fazer uma ampliação para que a obra possa seguir, a obra possa progredir. E Eliseu, naquele momento, abraçou a ideia. Eliseu, naquele momento, abraçou a ideia. Não, vamos, vocês podem... Aí eles pediu: olha, vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: pode ir, ide. Então aqueles moços que estavam na escola de profeta com Eliseu, eles pediram: nós podemos cortar as vigas? Cada um de nós traz uma viga, e nós fazemos aqui uma casa maior, um lugar maior, para nós podermos estar todo mundo junto. E Eliseu deu a ordem: pode ir tranquilo, vai na paz. Só que, meus irmãos, algo nos chama a atenção. Ele disse no versículo 3: E disse um dos que era aluno de Eliseu, falou: só que é o seguinte, o senhor podia ir com a gente, o senhor é o professor, o senhor é o mestre, mas o senhor podia ir com a gente. Parece que ele já estava sabendo que alguma coisa iria acontecer, parece que alguma coisa iria se passar. Então vamos com a gente, porque ser servido de ir com a gente. Versículo de número 3: E disse um: serve de ires conosco, com os teus servos. E Eliseu disse: eu vou, pode ficar tranquilo que eu estou indo com vocês. E foi, meus queridos, preste bem atenção para você ver, irmãos, que quando nós vamos atuar na obra de Deus, os obstáculos surgem, as lutas surgem, as dificuldades surgem. Por quê? Porque o inimigo não quer que a obra de Deus cresça. E a obra de Deus cresce, meus queridos, é com a minha vida e com a sua vida.
É com a igreja unida, é com a igreja trabalhando no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo desejo. Como a igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a Bíblia fala assim, que eles eram unânimes nas orações, eles eram unânimes no partir dos pão, eles eram unânimes nos cultos, tinha culto nas casas. Você pode ver que quando Pedro chegou na casa de Maria, mãe de João Marcos, lá estava a igreja orando, lá estava a igreja buscando, lá estava a igreja pedindo. Então, a igreja unida, a igreja unificada, a igreja ela tendo a unidade, o propósito que Deus tem para ela é de crescimento, meus queridos, é de progressão. Se a obra não cresce, é porque nós não estamos atuando, porque Deus quer que ela cresça. E Eliseu, então, ele diz, não, eu vou com vocês podem ir, que eu estou indo junto. E no versículo de número 4, ele foi com eles, e chegando ao Jordão, começaram a cortar madeira. Começaram a trabalhar, começaram a cortar madeira. Aqui nos mostra que todos eles estavam trabalhando. Todos eles estavam no mesmo propósito, no mesmo propósito de trabalho. Vamos cortar, vamos buscar, vamos carregar e vamos levar. Versículo 5. Sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E agora? Que ferro? Tem tradução que fala machado. O machado caiu na água. Ele está lá, trabalhando alegre, feliz. E os irmãos sabem que quem trabalhou com ferramenta, com foice, com machado, com enxadão, chega um tempo que começa a afrouxar. E começa a ficar frouxo. E é um perigo até sair o enxadão ou o machado, sair e pegar em alguém, né? Pegar em alguém e ferir e machucar alguém. Então eu estava ali trabalhando, um deles, de repente, o que aconteceu? O machado caiu na água. O ferro caiu na água. Você imagina bem, ferro é pesado. Um machado, provavelmente, ele tem de uns 800 a 1,5 kg. Então ele cai e já vai para o fundo. Mas só o que nos chama a atenção, meus queridos, é que ele perdeu a ferramenta fazendo o quê? Trabalhando. Ele perdeu a ferramenta trabalhando. Ele não perdeu a ferramenta fora do seu trabalho. Ele não perdeu a ferramenta fora do local de trabalho. Ele perdeu a ferramenta trabalhando. Quantos hoje têm perdido a ferramenta sem trabalhar? Não trabalha. Aliás, não trabalha e dá trabalho. Não trabalha e dá trabalho. Então ele estava trabalhando, e os irmãos sabem que quando a gente está trabalhando na obra, irmãos, a gente trabalha com alegria. É cantando, é louvando, é adorando, é exaltando. Se Cristo comigo vai, eu irei, né? Já teve até o testemunho nessa noite. Então é cantando, é passando luta. Mas naquele momento aconteceu aquele desastre. Pastor, mas era simples, é só arrumar outro machado. É só arrumar uma outra ferramenta. O problema não era esse, meu querido. O problema não era arrumar outra ferramenta. Vocês vão ver aí, ó. Versículo de número 5, sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, meu Senhor, ô profeta, pastor Eliseu, machado caiu na água. Preocupa não, meu filho, nós arruma outro para você trabalhar. Se for o problema, pode ficar despreocupado. Só que o rapaz falou para Eliseu o quê? O problema não é eu arrumar outro, não. O problema é que o machado que eu estava é emprestado. É emprestado, não é meu. Eles me emprestaram, eu peguei emprestado e eu preciso devolvê-lo. Imagina bem, você pegar um carro me empresta seu carro, e depois você voltar sem o carro. Cadê o carro? Ficou lá. Na onde? Na estrada.
Na onde? Num buraco. Aonde? Num valo. Até sem explicar. Só que aqui, o que aconteceu? Ele disse, era emprestado. Agora aqui Deus vai nos fazer entender, irmãos, que o que você tem, que o que eu tenho, é emprestado. Ninguém é dono de nada. Se você tem uma voz bonita, é emprestada. Se você prega, é emprestado. Se você canta, é emprestado. Não pensa você, a Bíblia fala lá em Coríntios, eu não me lembro o versículo agora, fala assim, ó, não vos orgulhei como se não houvesse recebido de alguém o que você tem. Ou seja, tudo que nós temos, nós recebemos de Deus e vai prestar conta para Deus novamente. E tem gente que acha que aqui na igreja não tem uma voz igual a minha, não. Nossa Deus, olha, aqui não tem um igual eu, não. Irmão, fica despreocupado. Sabe por quê? É tudo emprestado. Nós vamos ter que devolver. Não, pastor, não vai não. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor falou, eu vou te dar 4 talentos. Eu vou te dar 5 talentos. Ele deu 5, ganhou mais 5. Eu vou te dar 2 talentos. Ganhou 2. E o que ganhou 1, escondeu na terra. Escondeu ali, enterrou. E não fez nada. Aí passou os tempos, o dono dos talentos, o dono da ferramenta veio. Cadê os talentos que eu te dei? Eu te dei quanto? 5, não foi? Cadê eles? Está aqui, Senhor, mais 5, ganhei mais 5. Opa, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E você, eu te dei quantos? 2. 2. Aqui, ó, estou entregando 4, viu? Eu ganhei mais, eu granjeei outros. Ó, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E você? Eu te dei quantos? 1. E cadê? Tá aqui. Está aqui porque eu enterrei ele, porque eu fiquei com medo de perder, os outros roubar, e depois eu tinha que devolver para o Senhor, e eu não sabia. Foi servo mau e negligente. Vai para as trevas exteriores, ali haverá planta e ranger de dente. Porque você poderia pôr esse talento no banco, vinha juro, você recebia juro e fazia alguma coisa. Agora você foi, enterrou e cavou. Irmão, Deus te deu ferramenta para trabalhar. Deus te deu voz para cantar, pelo amor de Deus. Não fica adiando não, não fica dizendo. Pelo amor de Deus. Abre essa garganta, tira, como se diz, essas teias de aranha que já tomou conta das cordas vocais e volte a adorar o nome do Senhor. Eu não sei cantar. Mas ninguém sabe não, aqui nós louvamos o Senhor, aqui não tem cantor profissional não. Aqui, e o Senhor recebe, viu irmãos? E o Senhor recebe. Ele recebe o canto do urutau, ele recebe o canto do canarim, o Senhor recebe, porque é Ele que falou através do salmista. Tudo que tem, faz o quê? Louve o Senhor, louve o Senhor, louve o Senhor, louve o Senhor. E agora nós estamos pegando a ferramenta que Deus deu uma unção para você pregar. E você quer pregar, mas não lê. Você quer pregar, mas não estuda a palavra. Eu queria pregar, eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual Bertano. Vai ler a palavra, vai usar a ferramenta que Deus te deu. Deus te deu inteligência, Deus te deu o Espírito Santo. E você vai usar, vai executar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas eu não sei falar, pastor. Você tem voz, não tem? Então você sabe. Você tem uma voz. O João Batista, quando estava lá no deserto, ele perguntou, quem que você é? O que ele falou? Eu sou o quê? Eu sou uma voz. Pronto, eu sou uma voz. E essa voz é usada por Deus. Não Jesus. Não espera ter que perder para acordar. Depois que perde, vai querer buscar. Depois que perde, vai querer valorizar. Depois que perde, vai querer. E agora? Oh Deus. E aqui nos diz, era emprestado. Você imagina bem a situação daquele moço evangelista Zezinho.
Ele voltar para trás e chegar para o parente dele, ou o vizinho dele, ou alguém dele, falar, o senhor me desculpa, mas eu vou trabalhar, eu vou comprar outra ferramenta. Não, mas aquela lá faz mais de 40 anos que está comigo, porque o ser humano tem disso, né? Ele tem a ferramenta, me arrumo. Mas isso aí já faz mais de 30 anos anda comigo. Ele está dizendo assim, eu não quero te emprestar, não. Eu não quero te emprestar, não. Mas Deus emprestou para mim e para você. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Lembra quem você era antes de conhecer Jesus? Era um nada. E hoje nós somos um nada ainda. Mas pelo menos nós temos a graça de Deus. Mas lá atrás, nós tínhamos vergonha de andar no meio do povo. Tinha vergonha de conversar. Aí Deus te traz para a igreja, te dá uma eloquência, Deus te dá uma autoridade, Deus te dá uma voz para adorar o nome dEle. E de repente você perde por negligência. Haverá uma cobrança. E aqui aquele moço diz, era emprestado, como que eu faço agora? Como que eu faço para mim devolver? Como que eu faço para entregar? Você pensa bem para você ver. Irmãos, eu já fiquei sabendo de fatos de pessoa que pegou máquina dos outros emprestado e estragou, queimou. Aí foi entregar, Deus abençoe, viu? Usei, foi benção. Mas não falou que queimou. Aí o outro dia o outro vai ligar, fala, não foi eu, porque eu deixei lá. Você viu que eu deixei lá. Eu deixei lá. Esse moço tinha responsabilidade. Não é meu. Se não é meu, eu tenho que devolver. Aqui entra várias características, irmãos. Nós temos que devolver o que não é nosso. Nós temos que devolver. É na vida espiritual, é na vida financeira, de nós devolvermos para o que é de Deus. Não é nosso. Deus nos deu, mas Ele nos prova. Deixa eu ver se Ele vai ser fiel no que eu estou dando para Ele. Eu estou dando um salário para ele de 5 mil todo mês. Faz assim, pega. Você quer? Você quer? Então pega. Mas seja fiel, porque é meu, não é teu. Eu estou dando para você desfrutar, para você se abençoar. É isso que Deus está fazendo. Aí sabe o que nós faz? Aí nós faz igual o hino do cantor lá. Não vira as costas para mim. Nós viramos as costas para Deus. Aí que, rapaz, ganhava 1.500. Aí que passei a ganhar 5 mil. Que glória, aleluia. Agora vai dar para viajar, agora vai dar para... E o senhor? O senhor não... Deus não precisa, pastor. Deus não precisa. Lógico que não precisa. Deus não precisa, não. Quem falou que Deus precisa de dinheiro? Mas Deus precisa da minha e da tua obediência. Se tem uma coisa, irmão, eu vi um pastor um dia falar uma coisa, e é uma verdade. Se tem uma coisa que prova o ser humano, se ele é fiel a Deus, é o bolso. E às vezes nós temos dentro do bolso, sabe o que é? Escorpião, onça. Eu não posso... E nós precisamos, o quê? De alertar. Quantos quer a bênção de Deus? Todo mundo quer, né? Agora, quantos quer contribuir com Deus? Aí já é outro fato. Aí a mão faz assim, E nós precisamos, meus queridos. Porque esse moço tinha... Olha aqui. Se o moço não tivesse uma preocupação... É emprestado mesmo. Trem velho, que lá já foi usado há muito tempo. Não, que lá já foi. Não importa se é velho, se é novo, não é teu... Devolve. É dele? É dele. É do Senhor? É. Aí diz, o Eliseu chega para ele e disse o homem de Deus, onde o caiu? Aí ele disse, e mostrando o lugar, cortou um pau e lançou ali. Caiu aqui, ó. Agora, irmão, cai e vai para onde? Para o fundo. Nem com anzol, se você pôr lá, você não pesca. Nem com um imã. Se você pôr um imã e descer um imã lá, você não consegue trazer ele.
Ele caiu aqui, ó. Não é meu, pelo amor de Deus, me ajuda, profeta. Eu já estou até pensando em chegar lá na casa do fulano, falar para ele que eu perdi o machado dele, que eu perdi a ferramenta dele. Irmão, se nós nos preocupasse, como preocupou esse moço, quando nós perdemos as oportunidades de Deus para a nossa vida, nós éramos crentes muito mais fervorosos hoje. Nós éramos crentes muito mais fervorosos hoje. Sabe por quê? Eu me lembro, irmãos, eu converti na década de 90, 92, 30 anos fez o ano passado. Eu me lembro que o povo, os irmãos, tinham uma preocupação muito grande com as coisas de Deus. Sabe por quê? Quando alguém irritava alguém, não tomava ceia. Eu falo porque quantos chegou? Eu comecei a pastorear em 95, 96. Quantas pessoas chegavam, pastor? Eu não vou tomar ceia esse mês, não, porque eu fiquei nervoso lá em casa, eu fiquei irritado, aconteceu isso. Era coisa simples de resolver, mas tinha um temor dentro deles de dizer, eu não posso. Aí se aconselhava, não, irmão, pode ficar tranquilo, nós vamos orar, isso aí é um contratempo, é uma dificuldade, você não pecou dessa forma e tudo. Aí a pessoa, né? Mas havia essa preocupação. Imagina se hoje nós preocupássemos. Deus, eu quero ser usado. Se todo mundo aqui contaminasse, eu quero ser usado. Nós vamos ter umas 3, 4 congregações do tamanho dessa aqui ou maior dentro dessa cidade, de alma salva, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque há uma preocupação dentro de nós em que o nome do Senhor seja glorificado. Onde caiu? Aonde você perdeu a sua ferramenta? Aonde você perdeu a sua ferramenta? Aonde você largou? Porque tem gente que perde, irmãos, por causa do pecado. Vai lá para o mundo, mistura com as coisas do mundo, mistura com o pecado e vai perdendo. Você lembra? Quem perdeu por causa do pecado? Perdeu a ferramenta que Deus deu. Sansão. Você sabia quando que Sansão começou a cair? Não foi no fim do seu ministério. Sansão começou a cair no começo do seu ministério. Ele não caiu, começou a cair lá com Dalila. Ele começou a cair no início do seu ministério. Quando? Quando ele desceu lá na terra dos filisteus, em Tirmina, conheceu uma moça, apaixonou por ela. Ela não era israelita, ela não era judia. E dentro da terra de Israel, dentro de Israel tinha uma lei. Tem que casar com pessoas da mesma terra. É igual na igreja, tem que casar com pessoas da mesma fé. Tem esse negócio, não arrumar um enguiço e depois falar que foi Deus que deu. E depois você está lá orando e ele está lá queimando vela. Ou está lá. Você entendeu? Então tem que pedir o Senhor, tem que pedir, né, a Deus. Aí Sansão fez o quê? Nossa, que coisa fofa! E foi. Quando ele estava indo para lá da primeira vez, o que ele fez no caminho? Ele matou? Matou o quê? Um leão, certo? Beleza. Está errado? Tá. Ele não podia se contaminar por cadáver nenhum. Começou ali. Chegou na casa dele, mamãe e papai, estou doidinho para casar. A minha não volta ali, irmão. Deus está trazendo aqui nesse. Deus quer falar com alguém. Eu quero casar. Casar com quem, filho? É com a moça lá dos filisteus. Não, pelo amor de Deus. Aqui em Israel tem tanta moça bonita, tanta coisa linda aqui. Você vai buscar do inimigo lá para. Não, mas ela é linda demais. Olha, ela é fofa. Ela é a mulher dos meus olhos. Estou gamado. Aí, depois que o filho cresce, só Deus para ter misericórdia. Vira uma desobediência total. Foi lá e desceu, foi lá de novo. Vamos na balada na terra dos filisteus. Vamos na festa.
quando ele estava de caminho, ele lembrou que tinha matado um leão. O que ele fez? Foi lá no leão. E no leão tinha o quê? Mel. Ô, irmão, o pecado é doce, né? É ou não é? O pecado é doce. Na hora que você está fazendo, maravilha, aleluia. Fala até aleluia. Se bestar, até relampeia, sapateia, pega fogo na hora do pecado. Aí está lá, comendo. Tem algum problema? Tem. Por quê? O que Sansão tinha que fazer? Deus podia perdoar ele? Podia. O que ele tinha que fazer? Chegar em casa, papai, mamãe, contaminei meu nazareado. O que você fez? Matei um leão e depois eu comi mel tirado do leão. As abelhas fez um mel dentro da cabeça do leão, dentro do corpo do leão, e eu comi. Então, aí tinha o quê? Tinha o sacrifício que era feito para poder Deus perdoar. Só que Sansão não falou nada, irmão. Igual hoje, a gente peca e não conserta. Peca e não conserta. A hora que vai consertar, não tem jeito mais. Não consegue mais, não arruma mais, porque está tudo arrebentado, está tudo destruído. E foi o que aconteceu com Sansão. O que aconteceu? Sansão perdeu. Aí começou a perder, foi. Quando encontrou Dalila, mentiu para Dalila 3, 4 vezes. Na última vez que ele falou a verdade, o Espírito Santo saiu da vida dele. Ele perdeu. Perdeu, meus queridos, a ferramenta que ele tinha. Porque a força de Sansão, muita gente engana. Tem gente ficando cabeludo aí para ver se fica forte igual Sansão. Você vai ficar cabeludo, não vai caber o seu cabelo na terra e a força vai ser a mesma. Porque a força de Sansão estava na obediência dele. Obedeceu, está forte. Não obedeceu, morre. E ele morreu espiritualmente. Só que Deus fez o quê? Você perdeu a ferramenta, Sansão, sofrendo lá na terra do filisteu. Senhor, só que é o seguinte, eu estou arrependido. O Senhor me dá mais uma chance, que morra eu e os filisteus, mas o Senhor que eu vingue dele, me devolve a força. Deus devolveu, mas Sansão morreu. Sansão foi salvo? Foi, porque senão ele não estava na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11. Senão ele não ia nem aparecer lá. Você entendeu? Por quê, irmãos? A ferramenta não é nossa. A ferramenta é de Deus. Deus deu para nós trabalharmos. Você pode falar para o seu irmão, fala bem bravo para o irmão. Deus te deu ferramenta. Agora você trabalha e não perde. Não perde, meu querido. Sabe por quê? Porque Deus vai pedir conta dessa ferramenta. Ai, pastor, eu não estou podendo cantar. Eu estou com um trem na garganta. Então foi ferrovia, porque está com um trem na garganta. Deixa Deus te usar. Aí a Bíblia nos diz, e disse o homem, onde caiu? Só que é o seguinte, irmãos, para Deus fazer um milagre e resgatar o que nós perdemos, nós temos que mostrar onde nós caímos. Nós temos que falar para ele aonde que nós caímos. Porque tem gente, porque nós temos um hábito de pedir perdão dos nossos pecados, como? Que jeito? Nós falamos assim, ó, Deus, perdoa todos os meus pecados em nome do Senhor Jesus, amém. Aí a gente já começa a disparar, pedir, faz isso, faz mais aquilo, faz. Aí Deus fala, peraí, calma. Eu quero a confissão. Mas você vai ter que falar, Deus, eu estava andando na rua hoje, o senhor viu, né, que a rua é a tentação, Senhor, você tem que contar para Deus. Mas ele já sabe, mas ele quer confissão. Mas é difícil, porque eu chegar para Deus, falar para ele que eu estava, se Jesus falou que só da gente olhar, a gente já cometeu adultério, agora você pensar ainda que eu vou ter que falar isso para Deus, vai. É melhor falar para Deus do que chegar lá e ser violão do Satanás no inferno. É melhor nós contarmos para Deus, falar para Deus, Deus, eu errei. Deus, não tem jeito, Deus, está tudo patente aos seus olhos. Se eu falar que não fiz, o Senhor está tudo gravado aí, o Senhor mostra o filme da minha vida, aí a vergonha vai ser dupla. Então o Senhor me perdoa. Eu fiz uma coisa hoje que não devia ter feito. Ai, Jesus, Jesus, me perdoa.
Eu vou ter que falar, meus queridos. É a palavra de Deus. Às vezes nós somos provados, presta atenção. Não sei se aconteceu isso com alguém aqui. Se Deus está dizendo, porque ou aconteceu ou vai acontecer. Você vai no supermercado, faz uma compra e paga, e recebe um troco a mais. Aí você sai do mercado e vai, nossa, rapaz, oh Deus maravilhoso. Que bênção, olha, eu estava pedindo para Deus mesmo. O dinheiro que eu precisava. E aí? O que eu faço? Eu levo ou vou lá no mercado? Não é só mercado, não, qualquer lugar. Sabe por quê, meus queridos? Não é nosso. Deus nos prova até nisso. Deus nos prova até nisso. Teve um irmão uma vez, que ela já até partiu para a eternidade, nós ganhamos ela para Jesus. Ela, pastor, mas eu estava tão apertado, eu pedi a Deus, oh Deus, multiplica meu dinheiro. E eu fui lá receber a aposentadoria, e recebi a aposentadoria. Quando eu cheguei aqui em casa, estava tendo um negócio de R$200 a mais. Irmão, as notas estavam tão coladas uma na outra, que eu vou te falar a verdade, passou pelo caixa. Quem estava no caixa não conseguiu. Aí Deus, falei, irmã, não, Deus não faz esse negócio, não. Deus não faz isso. Ele está te provando. Porque se fazer isso com você, se você der um dinheiro a mais, se você, você vai querer, não vai? Então, da mesma forma. Então, nós temos isso na nossa vida. Deus quer mudar isso. Fala, meu filho, eu quero resgatar muita coisa, mas só que precisa ter mudança, precisa de ter um comportamento diferente, precisa de ter uma reação, porque toda ação, ela promove o quê? Uma reação. Nós agimos e Deus reage. Em Deus reagir, nós temos que entrar dentro do propósito de Deus, para que Deus comece a resgatar tudo aquilo que nós perdemos na nossa vida. Na nossa vida. Veja bem, caiu ali, ó. Aí o Eliseu cortou um pedaço de pau. Falou o quê? Lançou ele na água. Caiu ali? Aí ele pegou um pedaço de pau, né? E tocou na água. Quando tocou na água, o que aconteceu? O que aconteceu? O machado, o ferro, flutuou. Agora, quem já viu você jogar um ferro na água e ele flutuar? Nem ovo, se o ovo estiver bom, ele vai para o fundo e não volta. Aí ele volta. Você entendeu? Agora você pensa bem, jogou o machado, aí Deus faz o quê? Pega um pedaço de pau, pega essa vara aí, toca na água. Quando tocou na água, a Bíblia fala que ele veio flutuando. Irmão, que mistério tremendo. Que mistério. Deus está dizendo, essa mensagem Deus está dizendo ao meu coração, para passar ao teu coração, o que Ele está dizendo? O que você perdeu, porque você era mais espiritual, você era mais crente, você era mais temeroso, você tinha mais temor, mas você perdeu. Mas como você está humilhando, está flutuando para a tua vida novamente, está voltando, está sendo restituído na tua vida novamente a ferramenta de trabalho, a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Você vai usar e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Mas deixa Deus te usar. Olha aí, ó. E fez nadar o ferro. Agora, ferro nadar, ferro vir borbulhando por cima da água, isso chama-se o quê? Milagre. É o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. É só um milagre de Deus, para que eu e você volte a ser o que éramos no princípio da nossa fé. Olha para dentro de você, eu vou olhar para dentro de mim, olha para dentro de você.
Você é o mesmo crente do primeiro amor? É o mesmo? Não precisa de responder. Nós somos o mesmo? Lembra lá, você passava 1 hora, 2 horas de oração. E hoje? Eu passo 2 minutos, pastor, e olha lá. É a ferramenta perdida. A gente queria alguma coisa, a gente queria ver a cura de alguém. A gente orava, a gente jejuava, a gente consagrava, a gente buscava, a gente clamava. E Deus fazia. Deus realizava. Hoje a gente não faz mais. E Deus está dizendo, eu quero restituir. Vocês não querem o ano do resgate? Vocês não querem que seja o ano do resgate? Mas vocês se preparam, porque grande vai ser a mexida que Deus vai dar no meio do seu povo. Grande vai ser a sacudida que Deus vai dar no meio do seu povo. Você já viu assim, quando você está querendo apanhar alguma fruta que está lá em cima, que você não consegue, não tem nada, o que você faz? Vem e sacode o galho, e o que acontece? Você colhe o fruto que estava naquela árvore. Deus vai sacudir a vida de muitos de nós. Vai sacudir a minha vida, a sua vida. Não é para te matar não. Sabe para quê? É para colocar no lugar que Ele te chamou. É para te colocar na posição que Ele te chamou, que Ele me chamou. É para isso que Ele vai fazer, senão não encaixa, irmão. Ah não, pastor, eu já tô morrendo em pé, e se Deus for me sacudir, eu cabo o restinho que tem. Mas é melhor morrer sendo sacudido por Deus, do que morrer sufocado pelo engano, sufocado pelo mal. Deus quer esta ação na minha vida e na sua vida. Vai ter resgate. Você pode ver que Deus trouxe de volta. E disse ele, levanta, e ele estendeu a mão e pegou o machado, pegou o ferro novamente. Hoje você vai pegar também. Fala, Deus, hoje eu vou sair daqui convicto. Eu vou orar mais, eu vou consagrar mais, eu vou contribuir mais, eu vou ser mais crente, eu vou ser mais temente. Eu não quero ser crente só no dia 1º de janeiro, porque tem muita gente que no dia 1º de janeiro faz tanta promessa para Deus, faz tanto voto para Deus, mas quando chega em fevereiro já está morrendo, quando chega em março está faltando só um pouquinho, quando chega no final do ano, está andando só a carcaça. Mas nesta noite nós vamos dizer, Senhor, é de hoje, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, eu quero ser crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ser crente que a ferramenta do Senhor esteja na minha vida, para que eu possa trabalhar e lutar em nome do Senhor Jesus. Cadê a ferramenta que eu coloquei na tua mão? Cadê a autoridade, a unção que eu derramei sobre a tua vida? Ungi a tua voz. Cadê? É o Senhor dizendo, é hora, desperta, acorda. Eu quero te usar, não temos tempo mais, não temos tempo mais nessa terra, meus queridos. O tempo é chegado, o tempo final da igreja chegou na terra. Vamos juntos acelerar e batalhar em nome de Jesus Cristo, que Deus vai resgatar muita gente para esta casa, vai resgatar muitas vidas para esta casa, vai resgatar muitas pessoas para adorar e exaltar o seu nome. A Bíblia nos mostra que Eliseu, meus queridos, eles pôde ver o milagre na vida de Eliseu. O machado flutuou. Deus está fazendo o seu talento, está te dando oportunidade, está me dando oportunidade. Esse ano eu vou te dar mais uma chance. É como se fosse aquela figueira que ele chegou e viu, não tem fruto. Aí o que cuidava lá falou, dá mais uma chance, dá mais um ano para ela, eu vou cuidar dela, eu vou estercar ela, dá mais uma chance. Se daqui um ano ela não tiver mais, corta ela. Deus está dando mais uma chance para você. Ou você trabalha,
ou você trabalha. Se não trabalhar, já sabe, machado na raiz da árvore. Machado na raiz da árvore. Mas isso não vai acontecer, porque o resgate de Deus chega para a minha vida e para a tua vida. E o milagre de Deus vai ser grande. Almas vão chegar, almas vão vir para a presença do Senhor. O povo de Deus vai despertar, o povo de Deus vai acordar. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado neste lugar. Fique de pé, meus queridos. Aleluia. O que você perdeu? Que talento você perdeu? Que ferramenta você perdeu? Se perdeu, apresenta para Deus agora. Pai, em nome de Jesus, esta palavra, meu Pai, é para nós, meu Pai querido,